da vida eterna. Num mundo onde a energia vital parecia se esvair, deixando tudo em tons de cinza, Kael e Lyra, dois jovens com corações cheios de uma fome diferente, buscavam algo que pudesse reacender a chama da esperança. Eles se agarravam às lendas dos anciãos, que falavam de um tempo em que a vida pulsava com cores e risos. Havia um pão que descia do céu, contavam os mais velhos, um alimento que nutria não só o corpo mas a própria essência da vida, a alma. Foi então que os sussurros sobre o lendário pão da vida se tornaram mais claros. Um alimento espiritual, vindo dos céus, capaz de saciar a mais profunda fome e sede da alma. Precisamos encontrá-lo, exclamou Kael, com um brilho intenso e determinado nos olhos. Sim, concordou Lyra, por todos nós e pelo nosso mundo. A jornada foi árdua, cheia de desafios e perigos. Caminharam por vales áridos e escalaram montanhas rochosas, enfrentando o cansaço e a sombra da dúvida. Mas a cada passo, a promessa do pão da vida os impulsionava, e a amizade deles se fortalecia, como um laço inquebrável. No caminho encontraram um grupo de viajantes mais velhos, com semblantes cansados e desiludidos. Pão da vida? Zombou um deles com um ar de desdém. Nossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Que sinal vocês trazem para que possamos ver e crer nesse pão que dizem vir do céu? Desanimados, mas com a chama da esperança ainda acesa, Kael e Lyra seguiram em frente. Chegaram a um lugar tranquilo, um oásis escondido entre árvores milenares, onde uma figura serena os aguardava. Era Mestre Jesus, com olhos que irradiavam uma sabedoria e um amor que transcendiam o tempo. Em verdade vos digo, começou o Mestre Jesus, com uma voz que ressoava paz e poder. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu, e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, continuou o Mestre Jesus. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Kael e Lyra sentiram uma luz poderosa acender-se dentro deles. Não era um pão físico, mas uma verdade viva, um convite para uma conexão profunda. Eles entenderam que comer o pão vivo significava aceitar Mestre Jesus em suas vidas, crer em seu sacrifício e em sua ressurreição, e dedicar-se a viver como ele ensinava, confiando em seu espírito para obter força e orientação. Com o coração transbordando dessa nova vida e poder espiritual, Kael e Lyra retornaram ao seu povo. Não trouxeram um pão material, mas a esperança e a verdade que haviam encontrado. E à medida que compartilhavam o que haviam aprendido sobre Mestre Jesus, as cores vibrantes começaram a retornar ao vale, e a vida floresceu novamente, mostrando que o verdadeiro pão da vida estava de fato entre eles, transformando tudo. Kael e Lyra começaram a compartilhar a mensagem de Mestre Jesus com seu povo. No início, muitos ouviam com curiosidade, maravilhados com as cores que retornavam. Mas, quando Kael explicou sobre o pão da vida, que era a própria essência de Mestre Jesus, e que para comer esse pão era preciso mudar o coração e a forma de viver, alguns começaram a murmurar. É um discurso duro, exclamou um dos anciãos, o mesmo que havia zombado deles antes. Quem pode aceitar isso? Mudar tudo o que somos? Isso é um escândalo. E muitos que antes pareciam interessados, começaram a se afastar, voltando para a escuridão que antes os envolvia. Kael e Lyra sentiram o peso do abandono. A luz no vale parecia diminuir um pouco. Mestre Jesus, que estava observando de longe, aproximou-se deles com um olhar sereno. Isso os escandaliza? Perguntou ele, com uma voz suave mas cheia de poder. E se visseis o Filho do Homem subir para onde estava antes? É o Espírito que dá vida. A carne para nada serve. As palavras que lhes falei são espírito e vida. Ele continuou: ninguém pode vir a mim se não for concedido pelo Pai. Kael e Lyra entenderam que a fé não era apenas uma escolha, mas um dom.
Mesmo assim, a dor de ver tantos se afastarem era real. Mestre Jesus então se virou para eles, os únicos que permaneceram. Vocês também querem ir embora? Lira, com os olhos marejados, mas a voz firme, respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Cael, ao lado dela, assentiu com convicção. Nós já cremos e sabemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mestre Jesus sorriu, um sorriso que iluminou o vale. Não vos escolhi a vós, os 12, contudo um de vós é o diabo. Ele falava de um coração que não estava totalmente entregue, um aviso sobre a importância da sinceridade. Cael e Lira compreenderam que a jornada da fé era contínua. As lições de Mestre Jesus eram profundas e desafiadoras, mas eram a única fonte de vida verdadeira. O Espírito Santo que Mestre Jesus lhes havia prometido, começou a agir neles, dando-lhes força para não desistir, mesmo quando a confusão e a solidão tentavam se instalar. E assim Cael e Lira continuaram sua missão, não com um pão material, mas com as palavras da vida eterna, o verdadeiro pão que desceu do céu. Eles permaneceram com Mestre Jesus, especialmente quando se sentiam confusos ou sozinhos, sabendo que só Ele era a única fonte de vida e esperança para todos, e que a luz do vale continuaria a brilhar através deles.